Glória a Deus. Uma alegria grande estar aqui com vocês mais uma vez para adorarmos a Deus juntos, em nome de Jesus. Peço para que você abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Filipenses capítulo 2, versículo 3 diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, todos os que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados irmãos, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai em mim na minha ausência. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus que opera em vós tanto o querer como o efetuar. Versículo 14: fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão, ainda que seja oferecido por libação, sobre o sacrifício, serviço da vossa fé. Amém, meus irmãos? Amém. O apóstolo Paulo agora ele vem escrevendo para uma igreja e ela foi nascida de um momento de muita vergonha pessoal. A igreja de Filipenses, certa feita, Paulo estava querendo pregar onde ele estava, e o Espírito Santo não permitia que ele pregasse. E ele estava sem entender nada, mas como assim? Almas sedentas aqui, e o Senhor não quer que eu pregue aqui. Foi dormir. E de noite ele teve um sonho, uma visão, em que o varão da Macedônia pedia socorro. E ele parou tudo que ele estava fazendo
e foi cumprir o ide do Senhor por causa da visão que esse homem teve. Ora, não era um homem só que estava pedindo socorro, era toda uma cidade que precisava dos cuidados de Deus. Ele poderia falar muito bem, que envolva outro, que envia outro, que outro faça. Porém, Paulo é o tipo de homem que ele não é cheio de si, ele é cheio de Deus. Quem é cheio de si, manda outro ir, mas quem é cheio de Deus, ele vai. Quem é cheio de si, vai empurrando com a barriga, mas quem é cheio de Deus, arregaça as mangas e fala, vamos fazer. Agora ele pega e fala, escrevendo essa carta para aquela igreja que nasceu muito bem ali no início da situação. Foram orar, encontraram uma serva de Deus chamada Lídia, oraram junto, batizou ela e a casa dela, e Deus dando seus sinais de que estava no propósito. Para uma jovem endemoniada, esses homens são servos de Deus Altíssimo por muitos dias, e ele estava incomodado. Paulo, a Bíblia fala que Paulo perturbou-se com aquilo, porque ele sabia do que se tratava. Ele sabia que não era um reconhecimento vindo de Deus, ele sabia que era uma lisonja de Satanás. Até isso a gente precisa prestar atenção. Quando há um reconhecimento divino, amém, glória a Deus, toda honra é dada ao Senhor. Mas quando é uma lisonja satânica querendo nos exaltar, isso gera perturbação. Isso gerou perturbação em Paulo. E Paulo olhou para aquela jovem, olhou para o demônio e falou, saia dela, eu te ordeno. E saiu. Começa agora a dar prejuízo no inferno, na cidade de Filipos. E aqueles homens ganhavam muito com essa jovem endemoniada por causa das adivinhações certeiras. Ela estava possessa. E agora, vendo os patrões dela, que eles não tinham mais a sua galinha dos ovos de ouro, eles não tinham mais a sua fonte maior. Espera aí, já que deu prejuízo para a gente, vamos fazer uma forma de tirá-los de cena. É assim que funciona. A vontade de Deus, através da sua vida, ela saqueia o inferno. E o inferno foi saqueado neste dia. Resultado: praça pública, vergonha, vestes rasgadas, açoites. E levaram para a prisão. Chegando na prisão, o carcereiro dá ordem: amarrem bem eles. Foram amarrados, tristes, amargurados, sofridos, mas eles não estavam cheios de si, cheios do eu, cheios do ego. Eles estavam cheios de Deus. Porque a pessoa cheia de si num momento como esse, ela no mínimo ia dizer: Deus, tu não está comigo nesse negócio. Porque se tu estivesse nesse negócio, tu não permitiria que isso estivesse acontecendo. Ei, cuidado. Às vezes Deus está no negócio, mas parece que não está. Parece que não tem nada a ver. E agora eles estão no momento de vergonha lá dentro da prisão e combinam: tu ora
e eu exalto o nome do Senhor. Eles estavam feridos, abatidos, mas eles estavam orando e louvando ao Senhor. Enquanto isso, todos os presos o escutavam. Quando os presos começam a ouvir o louvor e a oração de quem está todo quebrado, sangrando, vivendo um momento de vergonha, Deus pega este louvor, Deus pega essa oração e leva até a escuta dos presos, para receber da forma que tem que ser recebida. Enquanto eles estão machucados ali, enquanto eles estão feridos ali, porém, louvando e orando, Deus está trabalhando entre os presos. Deus está trabalhando em quem está privado de liberdade. E quando eu falo de prisão, eu não falo só de prisão física, eu falo de prisão emocional, falo de prisão ideológica, vários tipos de prisões. E se acostumam a estar lá, porém, está cansado, né? Está sofrido, né? Pois é, esvazia-se de si mesmo. Deixa o eu de lado e fala: eis-me aqui, Senhor. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E 10 anos depois, Paulo escreve essa carta para essas pessoas do episódio da cadeia. A igreja de Filipos começou com a família de Lídia e com a família, a casa inteira do carcereiro. Você já viu o carcereiro tratar alguém bem? Com carinho? Aí o carcereiro está lá. Foram soltas as prisões de todos. O carcereiro ia se matar, mas quem é cheio de Deus não deixa ninguém se matar. Mas quem é cheio de si não perde a oportunidade de se vingar. Paulo poderia falar: não prendeu a gente, não amarrou bem a gente, viu a situação em que estávamos, deixa morrer, deixa para lá. Mas eis aí a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Aleluia, glória a Jesus. Deus é poderoso. Esse carcereiro todo trêmulo pergunta: o que eu faço para seguir esse Deus, esse Jesus? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Batizaram toda a família do carcereiro. Dali começou a igreja. E essa igreja não perdeu o foco, porque o Paulo fala que é a epístola da alegria, a carta da alegria. Escreve para ele uma parte muito interessante. O versículo 5 ele fala assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, despiu-se da sua glória. Estava tudo muito bem para ele, lá em cima, ao lado de Deus, no trono, sendo louvado, exaltado. Estavam todos ali glorificando a Ele, Ele recebendo todo louvor. A palavra louvor no original significa elogio. E Ele recebendo tudo aquilo, porém, Ele viu a necessidade.
Ele fala, tudo bem, pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu vou largar isso aqui tudo e vou lá. Vou fazer a tua vontade. Veio para cá. Já viu filho de príncipe nascer em manjedoura? Já viu filho de príncipe, filho de rei, nascer em manjedoura? Os sinais já começam aí. Ele nasceu num estábulo. Sabe por que ele nasceu ali? Porque ali é onde nascem os cordeiros. Oh glória, aleluia. Cresceu, despido da sua glória, porém o Espírito Santo dentro dele. E esse sentimento tem que estar dentro de nós. Esvaziar-se de si mesmo para poder fazer a vontade de Deus. Acontece algum pleito entre os irmãos, entre alguns. Ah, mas eu estou com vontade de fazer isso e isso. Ah, tu quer fazer essa vontade? É. Ah, eu estou com vontade de ir embora de casa. É, tá querendo fazer tua vontade? Ah, eu quero largar esse trabalho que eu não aguento mais. É, tu quer fazer a tua vontade? Eu não aguento mais essa família. Tu quer fazer tua vontade? Está cheia de si agora. Cadê o Espírito Santo aí dentro? Cadê o Consolador aí dentro? Na dúvida, não faça nada. Na dúvida, fique quieto. Peça para Deus aguçar a sua escuta, para que possa ouvir e acatar somente aquilo que é certo. Porque aquilo que é certo, na maioria das vezes, é contra aquilo que eu quero. Fazer o que é certo, muitas vezes, é contra aquilo que eu desejo. E agora? Qual vontade é a melhor? A minha ou a de Deus? O que é melhor fazer? Do meu jeito ou do jeito de Deus? Estava tudo bem, mas ele largou tudo. Ele se desprendeu de tudo para ir tratar com um monte de ingrato. Ele despiu-se da sua glória para estender a mão para um monte de ingrato, um monte de gente braba, um monte de gente ruim. Mas ele falou, preciso fazer algo para que essas vidas sejam transformadas. Eu preciso fazer alguma coisa para que ela e ele não vivam nesse sofrimento até a morte, porque ele fez por nós. Aleluia. Aqui fala que ele foi obediente. Ele lá em cima, estava todo mundo aqui, ó. Ele não precisava disso. Agora ele desce para obedecer ao Pai e começa a trabalhar. E a Bíblia fala que ele era tão vazio de si e tão cheio de Deus. E o exemplo que temos que seguir, alguém pode estar pensando por aí, ah, mas isso era Jesus. Comigo é impossível. Quem disse? A Bíblia fala para imitar a Deus ou imitar ao diabo. Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele era tão cheio de Deus e tão vazio de si, da sua glória. E ele agora, a Bíblia fala que na noite em que ele foi traído, ele tomou pão no meio de gente
que ia trair ele, no meio de gente que vendeu ele, no meio de gente que disse que não abandonaria ele, que estava junto até a morte. Eu vi a expressão "estamos juntos". Aí ele pega o pão na noite em que foi traído. Toda a trama está acontecendo e ele está sabendo por revelação divina. Enquanto ele está ali partindo o pão e dando graças, os soldados romanos estão preparando seus porretes, as suas correntes, estão preparando ali as tochas para poder iluminar, porque foi à noite. E ele, sabendo de toda essa trama, de tudo que iria acontecer, ele não desistiu. Ele não desistiu. Ele deu graças, partiu o pão, entregou o pão para quem vendeu ele por 30 moedas. Oh, meu Deus. E ele entregou o pão para aquele que falou que estava junto, mas não estava. E ele sabia que não estava. Na noite em que foi traído, ele não largou a obra de Deus. Na noite em que foi traído, ele continuou focado. Por quê? Se ele estivesse cheio de humanidade, só com humanidade que é falha, poderia fazer de algo diferente. Isso é um exemplo para nós, tá bom? Uma metáfora. Na noite que foi traído, ele distribuiu alimentação para todos. Participaram do corpo do Senhor e do sangue ali simbolicamente. Fizeram um jantar. Só que teve um episódio intrigante dentro dessa noite em que ele foi traído. Agora ele pega uma bacia, uma toalha, amarra a toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Isso era comum dentro de um jantar. Só quem fazia isso era escravo. Agora ele pega, se coloca num posicionamento inferior e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Lava os pés dos discípulos. Fico imaginando ele lavando os pés do traidor. Fico imaginando só. Aí chega perto de Pedro, aquele que tem um bom coração, mas não tem domínio próprio, aquele que fala por impulso. Quem fala por impulso é imbalista, tem até vontade, mas não faz. Não, de maneira nenhuma tu vai me lavar. Pois é, Pedro, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Aí Pedro teve que ceder. Aí Pedro teve que entender que a vontade de Deus é maior do que a dele. Porque pela vontade de Pedro ele não seria lavado os pés, mas pela vontade de Cristo ele tinha que ser lavado. E agora o Rei Jesus, o Senhor, nos deixa um exemplo. Ele pegava a bacia, abaixava, jogava água e enxugava os pés, de um por um. Quando ele se coloca
no posicionamento de escravo, ele está querendo dizer, dar o exemplo, usar a linguagem nossa hoje. Não pensa que você é alguma coisa a mais do que ninguém, não. Não pensa que você é o cara, não. Porque se tinha alguém ali que não precisava fazer aquilo, era Jesus. Mas ele tomou a frente para dar o exemplo. E nós? Quando a gente fica sabendo que tem alguém com o nosso nome na boca. E nós? Quando ficamos sabendo que estão com fofoca com o nosso nome, que teve calúnia, que teve difamação, de pessoas que a gente nem espera. Como nós estamos agindo? Nós estamos sobre a mesa, estamos entregando o pão. Quando eu falo de pão, é uma metáfora, tá bom? Estamos entregando de igual para igual para o traidor e para aquele que vendeu. De igual para igual nós estamos fazendo isso. Nós estamos cuidando. Nós estamos sendo Cristo para as pessoas. Nós estamos pegando a toalha, descendo, se encurvando perante pessoas ingratas e pessoas que você sabe que já te vendeu e que você vai passar um grande sufoco ali na frente porque essa pessoa te vendeu. Nós estamos nos curvando para dar o exemplo de Cristo, para poder mostrar que Cristo é Cristo para essas pessoas. Ou nós estamos colocando indireta nos status? O que nós estamos fazendo? Nós precisamos mudar de conduta. Nós precisamos usar o exemplo do Senhor. Lava tudo, sai da ceia, vai para o monte orar. Quando ele chega no monte, geralmente quando a gente vai orar, porque a gente quer ter paz, né? Não é isso? A gente quer ter paz. A gente quer desfrutar da paz que excede todo entendimento. Mas depois que ele deu o exemplo, ele foi orar. E quando chegou na oração, foram momentos de dor e agonia. Isso te lembra alguém? Já passou por isso? Você acabou de fazer o bem. Você acabou de dar o exemplo. Você acabou de ser Cristo para alguém. Coração dói, machuca, mas mesmo assim eu vou lá orar. Foi orar. Suou gota de sangue, chorou, chamou os amigos para orar junto. A aflição estava tanta que Jesus estava pedindo oração para os seus amigos, irmão. Veio orar junto comigo. Depois de um tempo ele levanta, vai lá, todo mundo dormindo. Ele volta a orar de novo. Quando ele volta, encontra todo mundo dormindo. Aí ele fala: vigiai e orai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Voltou a orar. Aí chega uma hora que ele fala: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Ele retoma e fala: mas seja feita segundo a sua vontade. Sabe o que é isso?
por causa da agonia e do medo do que estava por vir, até Jesus pediu para Deus: se é possível, passa de mim esse cálice. Está entendendo por quê? Você faz o bem às vezes em só pancada. Você tenta mostrar o caminho e toma pancada. Você aconselha e toma pancada. Isso vai te ferindo. O ego vai ferindo. O meu eu vai ferindo. Mas quem disse que eu tenho que estar nas vontades do meu eu? Eu preciso estar sobre a vontade de Deus. E ele está lá, no monte. Chegaram no monte, o traidor foi junto com o inimigo. Quem andava com ele fez aliança com o inimigo. Já passou por isso? Andava com você, tinha a mesma comunhão com você, participou da ceia, participou dos cultos, andou com Jesus, mas se juntou ao inimigo para poder vir todo tipo de males sobre a vida dele. Vem aí o traidor, ele disse, e não corre, porque quem está cheio de Deus não corre. Viemos buscar a Jesus, sou eu. Um monte de gente caiu por terra, todo mundo. Levanta. Viemos buscar a Jesus, eu já disse que sou eu. Deixa eles ir. Eu estou aqui. Me prende, mas deixa eles em paz. Senhor, eu sofro dano, mas eu perdoo ela. Senhor, está doendo, mas não deixa que os inimigos façam nada com ele não, ou com ela. Já pensou? Irresponsabilidade. Senhor, está machucando, mas não permita que nenhum mal aconteça com ele. E Jesus sabia que daqui a pouco o Pedro ia falar que nunca viu ele. A pastora Ana conhece, nunca nem vi. Mandava junto. Já deu pão, já multiplicou pães, peixe, já fez. Ah, será aquela que você conhece, a pastora Ana? Não, isso não. Nunca vi na vida. Então a gente precisa se esvaziar de si mesmo, se a gente quiser ter uma vida plena em Cristo. Senão, não vai rolar. Ou sou cheio de Deus, ou sou cheio de si. As duas coisas não dá. Escolhe. Nós temos muitas vontades. E Deus tem suas vontades também. Aí eu fico olhando para a vontade de Deus. Nossa, que chato. Eu olho para a minha vontade e meus olhos chegam a brilhar. Ai, que vontade de ir lá e tomar um monte de satisfação. Os olhos chegam a brilhar. Aí Deus fala, perdoa. Que chato. Mas eu não fiz nada, eu tenho que perdoar. Perdoa. Libera o perdão para você ficar bem. Aí depois que prenderam Jesus, quem andava com ele começou a ver o espancamento, o linchamento e a humilhação. Mas não pôde fazer nada. Pedro ainda arrancou
a orelha do servo do sumo sacerdote. Aí Jesus pega a orelha do servo do sumo sacerdote e sara ela, cura, coloca no mesmo lugar. Fala: Pedro, guarda essa tua espada na bainha. Qual tem sido a marca da nossa vida ou do nosso ministério? A de um Jesus que entendeu e cura pessoas? Ou a de um Pedro que só sabe ferir, agir por impulso? Qual tem sido a marca da nossa vida? De Jesus que entendeu e ministra a cura, ou de Pedro que só sabe ferir os outros? Qual tem sido a marca do nosso ministério e da nossa vida? Jesus restaurou a saúde física de quem estava indo para prender ele. Dá para entender isso? Dá para entender que é absurdo? Está vindo te prender e seu amigo machucou ele, feriu. Aí tu vai lá e restaura as feridas do inimigo. Ainda dá uma bronca no seu amigo ainda. E aí, como é que tá? Estamos cheios de quem e vazios de quem? Cheio de si e vazio de Deus? Ou cheio de Deus e vazio de si? Como tem sido a nossa trajetória? Deus me trouxe aqui para trazer essa reflexão para você e para mim também. A vontade de Deus, ela só é chata quando a minha carne grita. Porque se a vontade é de Deus e eu estou com o Espírito Santo aqui, eu falo: eis-me aqui, Senhor. Não tem nada chato aqui não, vai fazer do teu jeito. E as demais coisas Deus está preparando tudo, já preparou tudo. Morreu, entregou a sua vida para Deus, mas antes foi muitos açoites, empurrões, cusparada, carregando madeiro em via pública, um espetáculo à parte. Mas foi o que Deus tinha determinado para ele, por mim e por você. Sempre tem que ser pelo próximo, porque para mim Deus já está fazendo. O perdão tem que ser para o próximo, porque o meu perdão já foi na cruz. Eu estou rindo de nervoso, porque a responsabilidade é muito grande. É uma palavra pesada na esfera espiritual, porque todos nós seremos experimentados quando sairmos daqui. Talvez hoje, talvez amanhã, talvez durante a semana. Mas aí vai ser a hora de exalar o bom perfume de Cristo. E todos entenderem que nós não somos cheios de si, nós temos amor dentro de nós, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.